Há milhares de anos, o mundo conhecido como AAA se encontrava em um estado de completa ruína causado pelas guerras. Apesar de suas incríveis planícies, montanhas dignas de uma bela vista e terras fartas de alimento, a ganância do homem era o único sentimento possível a enxergar nos olhos alheios um mundo dividido entre dois continentes e várias provinciais, todas com o suficiente para se manter, porém, só sobreviver não era suficiente para aqueles que viviam, eles almejavam poder. Poder esse facilmente encontrado em pequenas pedras verdes, cujo brilho entoava como uma esmeralda, um simples grão dela era capaz de gerar enormes explosões. Com o passar do tempo, essa joia foi chamada de Rise, e com a evolução da tecnologia militar, perceberam que ela fortificava seus soldados, tanto como gerava enormes pulsos de energia. Não demorou muito tempo até as primeiras invenções fossem criadas, e com elas, um pingo de esperança para aqueles que não concordavam com a guerra. Um novo planeta em seu sistema solar foi descoberto, o suficiente para efervescer os corações dos desesperados, de encher os olhos de entusiasmo dos exploradores e a trazer a maldade dos gananciosos. A população se via dividida. O lado liberal via a Rise como um grande avanço, capaz de trazer a paz para aqueles que buscassem. Já o lado conservador achava que seria a ruína para aquele mundo. Utilizar-se dela para fortificar o corpo era uma blasfêmia para os orgulhosos. Após anos de discussão e uma guerra interminável entre todos do planeta, um pequeno grupo de cientistas, junto com o exército rebelde que buscava escapar do planeta, criaram pequena ferramenta e espalharam para aqueles que possuíam pensamentos iguais. Aos poucos, pessoas do mundo inteiro tinham pose dela, e como um piscar de olhos, aqueles que a possuíam desapareceram. A ferramenta em questão era um pequeno teleportador. Com cada um tendo pequeno grão de Rise, aqueles que permaneceram no planeta ficaram céticos sobre o acontecimento. Para eles todos morreram. A população que antes era abundante estava extremamente reduzida. Guerrilhar não era viável. O mundo aos poucos tornou a Rise proibida. E sua tecnologia perdida, o mundo passou por grandes períodos de fome, tendo em vista que muitos dos que ficaram eram guerreiros e burgueses. Pouco a pouco, aqueles que antes possuíam grande poder se tornavam um semelhante daquele que os lhe forneciam comida. O conhecimento antes avançado foi se perdendo. E então, um período de paz, comprada de forma irônica pelos que buscavam ela, aconteceu. Porém, há cerca de 500 anos atrás, o poder já havia retornado à mão dos ambiciosos e após um estranho raio negro, cai no céu da grande cidade de Bellatrix, uma cidade que era conhecida pelas suas belas arquiteturas, sua cor vibrante de forma até destoante aos olhos, era linda de ser ver. Aqueles que presenciaram o fenômeno ficaram assustados, de forma temente à sua própria vida. Os corações dos que estavam nela se esvaziaram, era como se a angústia tivesse tomado conta de todos e as cores antes radiantes da cidade tivessem se tornado cinzas e pálidas. Após um abrupto tempo, o som do raio chegou e junto com ele, um grande feixe de luz ascendeu aos céus. Vindo da maior torre da cidade, um pequeno portal apareceu no topo dela tão pequeno que era possível segurá-lo em sua mão. Após algum tempo, os curiosos e aqueles que temiam foram observá-lo. Apesar do sentimento angustiante constante sentido ao ficar perto, muitos viam aquilo como um sinal divino, que o fim estava próximo. Os estudiosos prontamente começaram a estudar o estranho portal. Aqueles que possuíam o poder estavam fartos de tanta paz. Bellatrix, como o maior centro comercial do continente, e estar estrategicamente no meio dele, possuía grande valor para os gananciosos. Aos poucos, na surdina do medo e da ignorância alheia, grandes exércitos iam se formando. Naquela época, o mundo estava dividido entre 4 grandes potências. 3 delas dividiam o território do continente ao lado de Bellatrix, o que tornava o reino a qual a cidade pertencia um grande alvo. Os 3 reinos que viam o portal como um símbolo de poder juntaram-se para conquistar todo o continente, utilizando-se do argumento que aquele pequeno portal era algo que traria mal a todo o planeta, e assim, novamente causado pelo sentimento compulsivo de ter, de provar-se, de mostrar-se superior, todo o mundo entrou em guerra outra vez. Um grande exército se apresentou em frente às terras de Bellatrix, e assim, um grande derramamento de sangue aconteceu. Aos poucos a cidade foi perdendo. Após algumas tentativas, a invasão foi bem sucedida. Um avanço rápido e impiedoso. Crianças que brincavam nas ruas foram mortas. Todo o que viam à frente e se movia era um alvo. E em poucos segundos, o som que antes se ouvia da cidade alegre tornou-se quieto, como um pequeno soar de piano, que de forma acanhada acaba sumindo. O céu naquela dia estava nublado a ponto de parecer noite. A chuva que caía era melancólica, nostálgica, como se tentasse avisar aos humanos ali um erro repentino, que desta vez não seria possível reverter,
que desta vez custaria tudo que lhes foi entregue. Após a dominação da cidade e a destruição do reino que governava aquele continente, a guerra continuou. Agora, para decidir quem teria posse daquelas terras, por anos, Bellatrix se tornou um campo de batalha, e aquele que deu estopim para iniciar o conflito, o portal, nunca sequer foi alcançado, nenhum reino conseguia chegar lá. O sangue e cadáveres pela cidade dificultada, ratos e doenças se espalhavam rápido. Qualquer um que se atrevesse a entrar lá teria seu decreto de que não voltaria vivo. Porém, um dos reinos, de forma sagaz, fez os dois rivais duelarem entre si de forma que não focassem em Bellatrix, mandando um pequeno exército para alcançar o portal, ao caminhar por suas ruas. A presença de angústia, que naquela época já era vista como uma pequena lenda, tomou conta de seus corpos. A cada passo dado dentro da cidade, a sensação de que alguém os observava, desde que entraram, aumentava. Pelas janelas abertas e quebradas de suas casas, brechas nas paredes velhas desgastadas, esgotos sujos abertos ao ar livre, a chuva forte disturbavam seus ouvidos, o forte odor confundia seus olfatos. Após uma breve, porém eterna caminhada até a principal torre da cidade, o pelotão sobe suas escadas. O barulho da água escorrendo pelas goteiras e o ranger do piso velho e encharcado tornava a situação agonizante. Um lugar repleto de solidão. Possuía dezenas de pessoas ali, porém o sentimento não ia embora. Uma cidade entregue à chuva, à angústia. Enquanto os soldados subiam as escadas, a cidade clamava por misericórdia, para que não continuassem, para que não subissem, que se continuassem, teriam o mesmo fim que ela. O pelotão finalmente chega ao topo. O portal, que antes era do tamanho de uma pequena pedra, estava do tamanho de uma porta. Os soldados que ali estavam decidiram que um entraria, e assim foi feito. O mais jovem do bando entrou. Alguns segundos se passaram. A chuva molhava seus cabelos enquanto o esperavam, suas roupas encharcavam, e um tempo depois, um grito ensurdecedor foi ouvido de dentro do portal. Não era de um humano. O medo corroeu o coração de todos ali, que correram por suas vidas. A madeira fraca das escadas e toda a escuridão da torre dificultava sair dela. Após o desespero de um dos colegas, o pelotão parou e decidiu esfriar a cabeça. Manter a calma era o principal. Era impossível acender fogo naquele local. Era úmido e frio. Sentaram no chão ao lado de corpos já em decomposição sem ao menos hesitar. Decidiram então que esperariam o segundo pelotão chegar e subiriam de novo para resgatar seu companheiro. Ao passar do tempo, a presença sentida ao andar pelos becos da cidade os lembravam que não era seguro estar ali. Todos então ficam em alerta, até o momento de verem na brecha de um pequeno buraco na parede olhos brilhantes, brancos e reluzentes. Após isto, vários outros apareceram. Várias sombras os cercavam. Todavia, nunca um pelotão conseguiu escapar de Bellatrix. Após o acontecimento do pelotão, um enorme exército sai de Bellatrix. Seres completos de breu, onde nenhuma luz, a não ser de seus olhos, refletiam em seu corpo suas forças e desejo por sangue eram incomparáveis. Eles saíram pelo continente, matando tudo que estivessem em sua frente, e em pouco tempo, todos os reinos perceberam, guerrilhar com essas criaturas não estava adiantando, sua força e quantidade só aumentavam, eles se alimentavam da guerra. Um tratado de paz foi formado entre as três potências restantes. Para evitar que os seres do vazio se fortificarem, o continente foi entregue ao breu, ninguém se atrevia a tentar reconquistar aquelas terras. Porém, 75 anos depois da chegada do portal, um estranho ser de luz, que transmitia esperança a todos que o enxergavam, aparece diante de uma reunião de todos os líderes mundiais. Este ser reluzente indicar a criação de armas utilizando-se de Rize e implantarem bases no continente perdido, porém sem criar exércitos que selecionassem crianças e os treinassem desde novo um grupo forte suficiente para evitar uma possível travessia do breu pelo oceano e assim um dia o ser de luz conseguir extinguir toda a escuridão naquele planeta. Todos na sala se espantam. A joia reis era um tabu, mas sem alternativas concordam. 4 bases foram criadas, cada uma em uma extremidade do continente. O ser de luz, em tempos e tempos aparecia e transmitia um pouco de seu poder para os guerreiros novatos. Ao passar do tempo, crianças eram mandadas para as bases e um estranho modo de criar foi instaurado, a cultura de guerreiros mais velhos, criar como filho os novatos que chegavam, foi se perpetuando ao ponto de se tornar natural. Aqueles que chegavam não lembravam seus passados e nem sonhos, para evitar que fugissem de sua verdadeira missão, livrar Bellatrix.